Programa Troca de Ideias vai falar agora sobre a população e sobre estimativa em relação à nossa população, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, porque o IBGE mostrou um levantamento, seu estudo, na semana passada, na quinta-feira, dia 22, portanto há uma semana, e que indica as projeções para a nossa população. E aí diz que a população do Brasil começará a diminuir a partir de 2042. Então, em 2041, o Brasil deverá atingir o seu número máximo de habitantes, estimado em 220 milhões de pessoas. Porém, 3 estados começarão a redução bem antes. E um deles é o do Rio Grande do Sul. Nós temos a projeção de Rio Grande do Sul e Alagoas começarem a ter uma diminuição da população já em 2027 e no Rio de Janeiro em 2028. Aí nós estamos falando de um tempo muito mais curto para essa realidade chegar. Vamos falar um pouco mais sobre isso, o porquê, como é que foi feito esse estudo, qual é o embasamento, o que vai ter de consequências também para o nosso país, para o nosso Rio Grande do Sul, conversando com o gerente substituto de Planejamento e Gestão Técnica do IBGE, Luiz Eduardo Azevedo Puchalski. Obrigado por atender a Rádio Independente, tudo bem? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Bom, acho que começa explicando, dentro do possível, Puchalski, esse levantamento, como é que é feito, como é que se chega a essa estimativa, né, tanto para o Brasil e a nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul também. Pois bem, o IBGE realiza, né, operações censitárias a cada 10 anos, então realizamos nesse século a operação censitária no ano de 2000, depois no ano de 2010 e mais recentemente uma última operação censitária no ano de 2022. Né? Realizamos no ano de 2020 em função da pandemia, depois em 2021 também não conseguimos realizar em função de questões relacionadas ao nosso orçamento. Então, o censo ele saiu com um pouco de atraso em relação ao que estava previsto em 2022. Então, os censos eles são operações fundamentais para o país, porque através do censo demográfico que o país conhece o espalhamento da sua população pelo território, né, como a população se distribui pelo território, mas não há condições, em função do custo de uma operação censitária, de se realizar operações censitárias numa frequência menor, a cada ano, por exemplo. E, por outro lado, nós precisamos dessas informações anualmente, por vários motivos, entre os quais, por exemplo, a população conhecida anualmente de cada um dos municípios é fundamental para o repasse do Fundo de Participação dos municípios. E, se pensarmos também para o futuro, é importante que o Estado brasileiro tenha como saber quais são as projeções de população para cada território, para cada estado do país, né? Para, a partir daí, poder planejar suas políticas públicas em função da realidade da população a cada ano daqui para o futuro. Então, essas projeções elas são calculadas por esse motivo. Não temos como realizar censos todos os anos e porque precisamos das informações de população anualmente. Então, se utiliza de um método que nós conhecemos como o método das componentes demográficas. Esse método conta as populações dos últimos 3 censos, então 2000, 2010, 2022, conta do ponto de vista de considera essas populações no cálculo, mas não são só esses números que são contabilizados, também são contabilizados os dados dessas componentes demográficas, principalmente questões relacionadas ao número de nascimentos, ao número de óbitos e ao fluxo migratório, ou seja, o balanço entre pessoas que saem e que entram no território. Então, essas projeções elas são feitas dessa forma. Você tem uma população inicial que você ajusta, né? No caso, nós ajustamos para 2022, tomando em conta os resultados do censo e essas componentes demográficas, e a partir daí, com base nas componentes, você vai projetando a população para o futuro. Nós pensamos de uma maneira muito simplificada. Digamos que num determinado território nós tivéssemos 10 pessoas apenas morando. E depois de um ano, nasceram 2 pessoas, morreram 2 pessoas, e ninguém entrou ou saiu do território, a população seria exatamente a mesma. Agora, um outro exemplo, se nós tínhamos 10 pessoas, nasceram 5
e morreram 3, e ninguém entrou e nem saiu do território, nós teríamos uma população um pouco maior, 2 pessoas maior. Então, é assim que se faz as projeções, considerando projeções dessas componentes demográficas, para então estimar a população que cada estado e o país vai ter a cada ano daqui até 2070. Esse último estudo considerou até o ano de 2070. E qual seria a explicação, então, para o Rio Grande do Sul, Alagoas e Rio de Janeiro, claro que mais especificamente aqui no nosso estado, né, para essa diminuição? O país ele passa por um processo de transição demográfica que vários países do mundo experimentam e que, no nosso caso, ele teve início principalmente a partir da década de 70, de 1970. E esse processo de transição demográfica ele está muito ligado à redução progressiva da taxa de fecundidade. E, na verdade, é um retrato do número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva, e nós consideramos idade reprodutiva de 15 a 49 anos. Então, o que acontece? Até meados da década de 70, nós tínhamos taxas de fecundidade bastante elevadas no país. Então, se nós olharmos, por exemplo, para a região sul do Brasil, que aí, né, pensando não só no Rio Grande do Sul, mas também nos estados de Santa Catarina e no Paraná, nós tínhamos até a década de 60 uma média de em torno de 5 filhos por mulher em idade reprodutiva. E a partir do censo de 1980, nós começamos a observar uma redução progressiva da taxa de fecundidade, e hoje nós temos uma taxa de fecundidade que já está bem inferior a 2,1, e esse número é um número importante porque é um número considerado como taxa de reposição, ou seja, a partir do momento que a taxa de fecundidade cai abaixo desse patamar, a tendência é que a população vá, em algum tempo, começar a reduzir o seu quantitativo. Então, nós já temos uma taxa de fecundidade apurada pelo censo 2022, inclusive, bem menor do que 2,1, em torno de, no nosso estado, em torno de 1,6 filhos por mulher. Então, essa taxa de fecundidade decrescente, ela faz com que haja um envelhecimento progressivo da população. E o estado do Rio Grande do Sul, já no último censo, em 2022, tinha uma quantidade de pessoas idosas, com 60 anos ou mais, superior à quantidade de jovens de 0 a 14 anos. Apenas 2 estados, na verdade, tinham essa condição, nós e o estado do Rio de Janeiro. Então, esse processo começou lá em meados da década de 70, ele vem acelerando ao longo do tempo, e é por isso também que é importante fazer o ajuste dessas projeções após cada censo. Então, nós tínhamos feito projeções em 2013 e em 2018, tomando em conta os resultados dos censos de 2010, 2000 e 1991, e agora ajustamos os dados nessas novas projeções, considerando o censo demográfico de 2022. E o que a gente conseguiu observar, tomando em conta os dados do censo 22, é de que esse processo acelerou em relação ao que se pensava em 2018, quando tivemos as últimas projeções, e naquele momento, lá em 2018, pensávamos numa redução de população para o Rio Grande do Sul a partir de 2036. Com os dados do censo 2022, essas projeções já atualizadas nos mostram que a população do estado deve crescer somente até o ano de 2026, né? Já a partir de 2027, a população do nosso estado deve reduzir. Então, nós vamos ter alguns municípios ainda com crescimento de população para além de 2027, municípios que atraem população internamente, inclusive dentro do estado, mas o estado como um todo, a perspectiva de que já a partir de 2027, nós devemos comprovar isso na próxima operação censitária em 2030, deve ter uma população menor do que nós temos hoje. E aí eu lhe pergunto, Kauski, a respeito desses levantamentos que são feitos. Você mesmo já acabou de mencionar que no último levantamento, anterior a esse que saiu na semana passada, se previa que a população do Rio Grande do Sul fosse começar a reduzir em 2036, agora baixou para 2027. Então nós estamos falando de 9 anos aí de diferença. População do Brasil, se tinha uma ideia de que ela fosse começar a reduzir em 2048, agora foi para 2042, são 6 anos de diferença. Importante a gente falar também que se o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Alagoas vão reduzir já a partir de agora, nos próximos anos, nós temos 2 estados que devem manter o crescimento populacional até 2060, estamos falando de Roraima e Santa Catarina. Logo, logo o Rio Grande do Sul vai ficar com menor população do que Santa Catarina, que vai até 2063 a projeção do crescimento, e o Mato Grosso deve continuar crescendo até 2070. Eu lhe pergunto, em relação a outras projeções,
também teve essa variação bastante grande, como foi agora, ou daqui a pouco está impactando aí a questão da pandemia, eventos climáticos, por exemplo, para o nosso Rio Grande do Sul, ou o porquê dessa variação, se daqui a pouco pode até acontecer antes, ou pode ter uma diminuição para mais, né, na questão da redução aqui do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Pois bem, a cada operação censitária, nós temos, né, indicadores contabilizados a partir da realidade da operação censitária. Então, quando nós fizemos a projeção em 2018, nós estávamos considerando projeções de taxa de fecundidade, de taxa de mortalidade, que tomavam em conta os resultados dos censos que nós tínhamos à disposição naquele momento. E o último era o censo de 2010. Para essa projeção, nós temos um novo censo, que é o censo de 2022. Então, com o novo censo, é possível atualizar esses dados de taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, a questão da migração, que também é importante, né, porque também vai influenciar nas projeções que se faz das componentes demográficas para o futuro. Então, para que nós possamos chegar numa projeção de população para 2070, nós temos que projetar até lá estimativas dessas componentes demográficas. Então, qual vai ser a taxa de fecundidade daqui a 10, 15, 20 anos? Qual vai ser a taxa de mortalidade daqui a 10, 15 ou 20 anos? Então, essas projeções, elas são feitas com base nos resultados dos últimos censos, e nós temos um componente novo agora em relação ao que tínhamos em 2018, que é o censo de 2022. Então, a projeção com base nos resultados desse último censo e nas projeções que são feitas para as componentes demográficas, nos permitem concluir que esse processo de redução de população ele vai ser antecipado em relação ao que nós pensávamos em 2018. Então, quando nós pensamos, por exemplo, no Brasil, que a perspectiva é de redução de população até a partir de 2042, há uma possibilidade de que no censo de 2030, a partir do censo de 2030, com as novas projeções que vamos fazer, talvez lá em 2032, nós possamos ter uma aceleração do processo. Ou seja, talvez nas projeções que vamos fazer a partir do censo de 2030, no início da década seguinte, possamos concluir que essa redução de população estava prevista nesse momento para acontecer a partir de 2042, possa acontecer até antes, ou depois, dependendo do que a gente vai observar no censo de 2030. Então, são projeções que consideram os resultados dos últimos censos, elas projetam essas componentes para o futuro, então é uma realidade prevista, mas pode haver variação, e é por isso que os censos são importantes, porque a cada censo a gente consegue ajustar essas projeções para o futuro e reprojetar, então, os quantitativos de população para os anos seguintes. Aí falando também sobre reflexos, um ouvinte inclusive mandou mensagem aqui, que é o Ricardo Imer, ele disse o seguinte: minha bisavó teve 20 filhos, a avó teve 13, a mãe dele teve 4, ele teve 2 filhos e esses 2 filhos ainda não, né, não tiveram filhos, então ele não tem netos. E aí ele fala justamente a respeito de contratação, né, de pessoas. Esse vai ser um reflexo, né, já está sendo de alguma forma de empresas precisando contratar profissionais e não ter esses profissionais, além de outros reflexos, obviamente. Sem dúvida. E é por isso que essas projeções são importantes, para que o Estado brasileiro possa se preparar para uma nova realidade, né? É uma realidade que está em constante transformação e as projeções apontam que essa transformação ela vai continuar ao longo dos próximos anos, das próximas décadas. Então, nós vamos ter progressivamente um percentual de pessoas idosas cada vez maior no nosso país. Então, se nós olharmos, por exemplo, o censo de 2000, a população com 60 anos ou mais era razoavelmente inferior a 10% do total da população. E a projeção que se faz para o ano de 2070 já aponta para algo ao redor de 37% da população, ou seja, no ano de 2070, aproximadamente 4 a cada 10 brasileiros vão ter mais de 60 anos de idade. Então, essas projeções permitem ao Estado se preparar para essa nova realidade. Então, nós vamos ter que ter cada vez mais políticas públicas voltadas para essa população mais idosa, especialmente para essa população mais idosa de baixa renda, que vai depender depende muito, na verdade, já do Estado. Então, o Estado precisa se preparar para isso. Tem questões relacionadas, por exemplo, à previdência, porque no futuro nós vamos ter uma população economicamente ativa cada vez menor, né? Com taxas de fecundidade regredindo cada vez mais, então nós vamos ter cada vez mais idosos e a Previdência vai precisar estar preparada para dar conta dessa nova realidade.
né, de um peso muito maior da quantidade de população idosa no total da população. Então, essas projeções elas são importantes justamente para isso, para que o Estado possa se antecipar no que se refere à elaboração de políticas públicas voltadas para uma população que vai ser, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, bastante diferente em relação à sua composição etária do que é hoje. Então, essas projeções têm essa função de preparar, né, o Estado poder se preparar para essa nova realidade que está por vir. E aí que o senhor entra num ponto importante, gerente substituto de Planejamento e Gestão Técnica do IBGE, Luiz Eduardo Azevedo Puchalski. Daqui para frente, terá esse cenário. A gente tem visto já a questão de aposentadorias cada vez ficar para mais tarde. A pessoa tem que trabalhar mais tempo ou tem que ter uma idade mais avançada. Com esse cenário, cada vez mais idosos na população, como é que fica a situação daquele que está trabalhando hoje e que gostaria, que pretenderia se aposentar com a mesma idade que está se aposentando hoje? Eu diria que a tendência é que essa geração que hoje está trabalhando, está aí na casa dos entre 20 e 60 anos, 55, que trabalhem mais, especialmente aqueles mais jovens, vai ter condições, o governo, de dar uma aposentadoria para essas pessoas, o valor deve diminuir. O que dá para projetar nesse sentido também no cenário econômico? Eu sei que não é tanto a sua função, mas pelo que o senhor falou, já tenho um conhecimento também dessa área que é importante para as projeções aí do país e do Rio Grande do Sul. Nós tivemos recentemente uma reforma previdenciária, né? E essa reforma foi realizada justamente em função dessas projeções e da realidade da própria Previdência, assim, do que a Previdência tinha em termos de déficit, né? E foi necessário fazer essa reforma. Então, essas projeções de população, elas certamente alteram o cenário, né? Como a gente observou, a projeção que nós temos hoje, ela altera o cenário em relação à projeção anterior de 2018. Então, fazendo com que o processo de envelhecimento da população se demonstre mais acelerado do que nós previmos em 2018. Então, certamente, o Estado vai precisar analisar, né, essa questão previdenciária. Possivelmente, nós possamos ter no futuro novas reformas, e aí qual o caminho é difícil de falar, até porque, como você bem disse, assim, não cabe ao IBGE esse tipo de estudo e análise, mas a gente, claro, né, observando o que tem acontecido no passado recente, considerando essas projeções que temos hoje, conseguimos deduzir facilmente de que novas reformas talvez sejam necessárias no futuro. E uma das consequências de reformas, de uma reforma da Previdência, uma nova reforma, pode ser, talvez, a elevação da idade mínima para a aposentadoria. Então, é uma possibilidade, a gente não sabe se o caminho exatamente vai ser esse, mas, com certeza, esses dados de projeção que o IBGE divulgou na semana passada contribuem para essa análise que, certamente, o Estado, a classe política, vai se debruçar sobre isso para poder evitar, né, um colapso do sistema previdenciário no futuro. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o gerente substituto de Planejamento e Gestão Técnica do IBGE, o Luiz Eduardo Azevedo Puchalski. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado pela oportunidade. A gente segue à disposição, na medida do possível, ajudar em qualquer informação a respeito dos dados do IBGE. Um bom dia. Bom dia. Obrigado, então, ao Luiz Eduardo Azevedo Puchalski, gerente substituto de Planejamento e Gestão Técnica do IBGE. Vai mudar e vai mudar bastante a situação aí do nosso país, e o Rio Grande do Sul vai passar por isso antes já, porque, repetindo, começa a reduzir a sua população a partir de 2027, por essa estimativa. Hoje, para aposentadoria, a idade mínima para homens está fixada em 65 anos desde 2019. Para as mulheres, a idade de transição está em 62 anos desde 2023. Para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição exigido para se aposentar por idade está em 15 anos. Na promulgação da reforma da Previdência, em novembro de 2019, a idade mínima para as mulheres estava em 60 anos, passando a aumentar 6 meses por ano nos 4 anos seguintes. Subiu para 60 anos e meio em janeiro de 2020, para 61 anos em janeiro de 2021, 61 anos e meio em 2022 e 62 anos no ano passado. Então, já é um reflexo daquilo que a gente vem passando, mas a tendência é que isso fique ainda mais para frente na idade de cada pessoa que está trabalhando hoje em dia, por conta de tudo isso que a gente vai ver. Eu sei que para você que está trabalhando,
né, e que está dizendo, puxa, quando vai chegar a minha hora, eu gostaria de me aposentar, faz parte, eu estou nessa junto. Mas a máquina, o Brasil tem que ter de onde tirar dinheiro para não falir também, né? Para não ficar simplesmente pagando para a maior parte da população que não está trabalhando. E aí cabem aos governantes esse tipo de medidas, mas é uma mudança significativa que a gente vai ter aí daqui para frente, tanto no Rio Grande do Sul primeiro, depois em nível de Brasil. E uma outra questão também, Ricardo, em relação à aposentadoria, que é claro que as pessoas esperam por isso, fazem até alguns planejamentos. Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso ou aquilo. E ótimo, a gente tem que planejar coisas na vida, obviamente. Mas a realidade, às vezes, não é tão colorida, digamos assim, né? Porque muitas pessoas que se aposentam, claro, quando ela tem condição disso, né? Ela vai buscar continuar trabalhando de alguma A maioria forma, continua ou fazendo trabalhando. algo até para complementar a renda, porque o valor da aposentadoria, não é todo mundo que vai receber um grande valor de aposentadoria. Não fica com a vida tranquila como deveria ser, né? Essa deveria ser a realidade da maioria das pessoas, de poder ficar tranquilo na sua aposentadoria, enfim. Acaba sendo um extra, na verdade, Exatamente. né? Para a maioria das pessoas acaba sendo um extra. Claro, quando a pessoa já chega numa cidade mais avançada, porque nós estamos falando de 65 anos, 62 anos para homem ou mulher, aí a pessoa tem condição de trabalhar hoje em dia, né? As pessoas com 65 hoje estão bem melhor do que estavam um tempo atrás. E é importante até para a saúde da pessoa, né? Muitas preferem para não ficar no ócio, né? Exatamente. Agora, quando tu chega lá já passando dos 70, 75, 80, já é diferente. Enfim, são mudanças que virão aí pela frente. E a gente trouxe esse assunto, é um assunto que certamente impactará todos nós, né? De uma forma ou outra.